do esporte e seu impacto social, né? E temos como apresentar aí os nossos mais dois profissionais que militam pela política de proteção da infância e juventude brasileira, e temos o prazer de receber o professor doutor William Lazarete da Conceição e o professor Guilherme Nico. Né? Retomando, quem fará a fala de abertura é o professor William. O William é professor adjunto do Instituto de Ciências de Educação da Universidade Federal do Pará. Está pós-doutorando no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com equivalência pela Universidade Nova de Lisboa também. O seu mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, onde também cursou aí a especialização em Educação Física Escolar e graduou-se em licenciatura plena de Educação Física pelo Centro Universitário, a Unesp. Foi professor efetivo na Educação Básica da Rede Estadual e Municipal de São Paulo. Também foi coordenador pedagógico da Fundação Casa, né, em São Paulo. Foi professor efetivo na Universidade do Estado da Bahia, a UNEP, e também foi coordenador de cursos de pós-graduação EAD. Coordenador de ensino técnico no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Também atuou na Universidade de Guarulhos, nos cursos de graduação em Educação Física. Atualmente é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Justiça Social. Integra aí o Grupo Autônomo de Estudos em Educação Física Escolar, né, de professores e pesquisadores. O Núcleo de Investigação em Práticas de Educação em Espaços de Restrição e Privação de Liberdade, a Educáceres. Foi organizador dos livros Atendimento Socioeducativo, Atores e Atrizes de um Cenário em Movimento e Educação Física Escolar e Relações Étnico-Raciais. Tem trabalhos publicados em Portugal, Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Argentina e Bélgica, e tem experiências nos temas de formação docente, estágio supervisionado, educação física escolar, educação de jovens em privação de liberdade, né, e história oral. Com esse currículo, eu passo a palavra ao professor William. Seja muito bem-vindo, professor, e vamos lá, vamos abrir aí as nossas reflexões do dia. Olá, muito bom dia a todos, a todas e todes. Muito obrigado, Rosângela, pelo convite. Estendo esse agradecimento a Evale. É um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com o Guilherme, o qual, na época que eu ingressei na instituição, também fez parte da mesma instituição e retornou agora, pelo que eu tenho acompanhado. A Rosângela também, que na época que eu trabalhava como professor, já estava na instituição há mais tempo, dando todo o suporte na área da gerência de educação física e esportes. E aí um pouco dessa trajetória, né, um mix de experiências, né, entre públicos e privados. Eu ingresso na instituição, na Fundação Casa, para quem não sabe, é a antiga FEBEM, né, então é responsável pela execução de medidas socioeducativas de internação provisória e semi-liberdade no estado de São Paulo. E atualmente eu estou na Universidade Federal do Pará, como a professora mencionou. Bom, então eu vou tratar um pouquinho desse recorte, né, dessa experiência nesse contexto situado da socioeducação, e qual a relação do esporte, mais precisamente, e o impacto social. Bom, o que vamos discutir? Eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva do que é entendido como adolescente nesse contexto, minha perspectiva de trabalho, né, então as minhas ações, como eu me vi nesse contexto e como eu me percebo hoje, né, tantos anos depois, mais de 13 anos depois, como eu pesquiso, né, e como eu tenho dado continuidade às pesquisas e algumas provocações finais ali para a gente possa dialogar a seguir. Então, olha lá, de quais adolescentes estamos falando, né? Um
relatório do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, que pouco nós conhecemos durante o processo de formação inicial, né, e aí já fica a primeira provocação, o quanto a gente aprende sobre essa realidade no processo de formação inicial. Né? Nós aprendemos, né, ou mal e mal a gente faz uma discussão superficial do ECA. E aí, um relatório com os dados de 2017, publicado depois em 2019, traz alguns elementos para que a gente possa pensar que público é esse. Né? Então, tem ali cerca de 26 mil jovens que tiveram cumprimento de medida socioeducativa, né, das mais variadas, entre internação, privação de liberdade, internação provisória, enfim. Desse montante, né, 4% é representado pelo público feminino. Por que eu coloco o público feminino e não o masculino? Né? Porque nas pesquisas que nós temos acompanhado, considerando a predominância do sexo masculino, o feminino ele acaba sendo negligenciado. Mas eu coloquei um recorte ali para que a gente possa pensar sobre quais as implicações. Né? Então, quando 4% representa um número muito pequeno comparado ao masculino, as especificidades no atendimento feminino acabam sendo negligenciadas. Por exemplo, as grávidas que estão em cumprimento de medida socioeducativa, né? E quais são as especificidades e os impactos também, né, na gestão, né, no planejamento, nesse contexto do cumprimento de medida socioeducativa para meninas. Então, eu sempre faço esse movimento inverso, né? De vez em quando eu trazer aquilo que é majoritário, eu tento trazer aquilo que está ali às margens das margens, né? Que a gente está falando de uma população que é marginalizada socialmente, e a gente está pensando e refletindo que o público feminino está às margens do que já é marginalizado. Né? Então, percebam que é um exercício que a gente precisa fazer no nosso cotidiano. Outro dado interessante e preocupante é que nem todos os estados computam a população LGBTQIA+. Né? Então, se a gente não tem conhecimento de qual é a população que a gente está atendendo e suas especificidades, como é que a gente faz o planejamento, né? Desconsiderando essas subjetividades. E isso é preocupante no universo de como pensar atividades educativas a essa população. E aí eu vou enfatizar um pouquinho mais sobre isso, porque isso impacta substancialmente no nosso planejamento enquanto professor. Veja bem, historicamente, algumas práticas no mundo delitivo, no mundo da criminalidade, não são aceitas pela própria criminalidade. Né? Então, por exemplo, maus tratos aos idosos, às crianças, enfim, os próprios dedo duros, né? E em alguns espaços, eles não podem transitar junto com os demais por uma medida de segurança. Então, é como se eles entrassem em uma medida protetiva dentro de uma medida socioeducativa, né? E por que isso é importante da gente discutir? Porque se a gente não tem noção, e a questão do homossexual, historicamente, também foi uma das situações que alguns grupos não aceitavam. E aí agora vocês imaginam, né, essas populações que já estão às margens sendo marginalizadas por eles mesmos, né? Então, é o opressor e o oprimido numa relação muito intrínseca ali dentro da privação. E aí, como é que a gente garante as práticas esportivas a essas populações? Né? A gente consegue garantir? Então, a gente precisa conhecer para poder fazer um trabalho educativo que desconstrua essa visão e esse estereótipo para que a gente consiga fazer um trabalho de fato efetivo. E aí, vamos entrar numa questão que é da perspectiva racial, né? Eu trouxe os dados de 2017 que foram publicados em 2019, porque há uma discrepância na sistematização dos dados, né? Então, foi publicado no ano passado um estudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que apresenta incoerências, né, na metodologia e depois na divulgação dos resultados. Então, os sistemas estaduais falam uma coisa, os diretores de unidade falam outras, e os dados ficam todos distorcidos. Então, eu achei por bem trazer os dados que foram divulgados em 2019, que é de um recorte feito em 2017. Só para vocês analisarem o gap que a gente tem, né, na tabulação, na divulgação dessas informações.
E olha lá, a gente tem nesse relatório uns dados interessantes para a gente pensar, né? População negra sobressaindo, mas eu nem quero chamar a atenção dessa questão, eu quero chamar da população que não tem o registro, que é a autodeclaração, né? Então, o adolescente chega na unidade e menciona qual é, né, na perspectiva dele, no seu entendimento, qual é a raça que ele se identifica, né? E aí 36% não tem registro, né? Isso dá margem para a gente pensar em inúmeras coisas, né? Que eu vou trazer mais adiante, quando eu chego a esse espaço e começo a pensar o quanto um branco, né, representa nesse espaço predominantemente negro. E aí chega o início da minha caminhada, como vocês podem ver o fundo, né, são grades, né, que representam ali o que a gente chama de gaiolas, a gente fica preso ali entre dois espaços de grades trancados ali com mediação de um segurança, de um agente de apoio socioeducativo ou de um segurança, a depender do local. E aí a caminhada é representativa também da caminhada do jovem, né, é uma linguagem que eles utilizam para se referir à própria trajetória deles no cumprimento da medida. Então, o início da minha caminhada. Quando eu chego, os jovens me recebem ali naquele portãozinho que vocês veem ao fundo, e falam, o que você está fazendo aqui? Aí eu já, né, fiquei mais pálido do que eu já sou branco. E vem um outro e fala, não vai durar uma semana. E aí pensei, eu não vou durar uma semana mesmo, porque se nessa recepção já está assim, engoli o medo, o anseio de estar ali naquele espaço e falei, não, vou ser professor de vocês, vou dar aula de educação física. Quando eu falo educação física, o semblante muda, né? E aí eu passo a ser uma pessoa que eles desejariam estar, que eu estivesse ali naquele espaço, né? Mesmo com todos os estereótipos, os estigmas, por ser uma pessoa branca e por representar, por conta desse estereótipo, um modelo de pessoa que eles não queriam para si, né? Que é o playboy, enfim. E aí eu passo, então, a ser benquisto por conta da educação física, de ser um professor de educação física. E aí, no contexto da socioeducação, nós temos duas perspectivas para ofertar o esporte, né? A primeira foi pela escolarização, que é em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e a segunda é o esporte oferecido pela própria instituição da Fundação Casa. Eu entrei na instituição pelo processo de escolarização, né? Então, eu era professor do ensino formal, que eles chamam, com apenas 4 aulas na unidade, né? E depois eu tive mais aulas atribuídas na unidade feminina, portanto, eu trabalhei tanto com meninos quanto com meninas, né? Nesse contexto da socioeducação. E tempos depois, cerca de 4 meses depois, estou falando do ano de 2008, eu fui convidado para trabalhar na ONG, né, que era responsável pela gestão dessas 3 unidades, que eram em Guarulhos, né, município qual eu fui criado. Então, eu passo a trabalhar na escola, né, com o currículo da rede estadual, que era multisseriado, em uma proposta de escola, currículo da sala, currículo estadual, que era seriado em uma proposta de classe multisseriada, né, então pense como é fazer um deparo ali, do currículo que está prescrito para a realidade socioeducativa, que são classes próximas do que a gente conhece como EJA, e também com o esporte na perspectiva institucional, que era uma outra pegada, um outro currículo, uma outra proposta de atividade. Então, eu começo a trabalhar com os dois, né? No processo da educação física do ensino formal, eu tinha acabado de me formar e achei que eu tinha, né, conhecimento sobre aquilo que eu queria ensinar, que era a verdade absoluta, que eles não conheciam nada, enfim. E aí fui numa proposta de cima para baixo, né, então, portanto, minha para eles, para que eles pudessem vivenciar o máximo de elementos possíveis para quebrar aquela visão, né, do Quarteto Fantástico, que eles eram muito presos por conta da educação física escolar que eles tinham até então, a maioria deles, né? E aí foi por água abaixo, né, porque ficou uma resistência de poderes ali, eu querendo que eles vivenciassem outras coisas, eles queriam só futsal. E durante algum tempo ficou essa situação,
até que eu pude fazer com eles um planejamento participativo, né? Falando, olha, tem tudo isso aqui para vocês conhecerem, né? Vocês querem só ficar no futsal mesmo? E eles começaram a ver outras possibilidades, né? Então, levei imagens, levei objetos, levei materiais que eu tinha, enfim. E aí eles começaram a despertar um pouco dessa curiosidade de conhecer outros elementos culturais que não fosse só o futsal, né? Não fosse só aquela prática que, inclusive, era com algumas regras específicas deles, né? Do cotidiano deles, não necessariamente as regras oficiais. E depois também tinha o esporte na Fundação Casa, né, que era, tinha a perspectiva de ensinar, né, todo o processo pedagógico, mas também tinha uma questão de uma competição entre as instituições, entre as unidades e os centros de internação, que era muito visada pelos meninos, né, para que eles pudessem participar, que era o momento de eles saírem da instituição, conhecer outros espaços, enfim. Então, muito do esporte na instituição, no centro de internação, girava em torno dessas saídas para essas competições, né, e que notadamente só iam aqueles que tivessem melhor comportamento, então muito além de desempenho esportivo e habilidades, destreza, era muito considerado também a questão comportamental, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente dessa dualidade entre o que é educativo e o que é punitivo. O espaço socioeducativo é cheio de idiosincrasias, e apesar de responderem aos mesmos dispositivos legais, o cotidiano das unidades ou centros de internação varia imensuravelmente entre eles, desde o trato ao adolescente até os processos corriqueiros do dia a dia. Por que eu falo isso? No estado de São Paulo são mais de 100 unidades, já deve estar circundando ali em 150 unidades, né? Cada uma atende a um propósito, até um projeto político-pedagógico, né? Então, é composto por diferentes psicólogos, assistentes sociais, professores, pedagogos, enfim, a própria direção. Se é uma direção com uma formação para a área da segurança, se é uma formação com uma área mais pedagógica, enfim. Tudo isso vai interferir, né, no cotidiano daquele centro. E por que eu falo isso? Porque o que a gente vê e veiculado nas mídias, né, é quando tem alguma tragédia, né, ou quando tem alguma rebelião, ou quando vem aqueles repórteres sensacionalistas falar o que aconteceu, e blá. Porém, não são todos os centros que acontecem isso, né, essa rebeldia, que é uma forma de resposta. Neste centro em específico, né, o qual eu comecei como professor de educação física e depois eu assumi como coordenador pedagógico, nós resolvíamos as coisas por meio do diálogo, né, então era uma participação ativa dos adolescentes em meio a uma gestão democrática. Não estou dizendo que isso era fácil, né, lidar ali com as diferentes percepções, histórias, experiências de vida de mais de 60 jovens e mais de sei lá quantos profissionais, né, mas era o caminho que a gente encontrou e que a gente estipulou no nosso projeto político-pedagógico, né, e que deu muito certo, né. Então, a gente tinha pouquíssimas situações de violência, e isso também corroborava para que o centro pudesse realizar atividades externas, né, que os meninos pudessem fazer outras atividades, inclusive participar dessas competições promovidas pela instituição entre os centros de internação. E aí a socioeducação é um termo ainda pouco discutido na área da educação física, como eu disse para vocês, né, no processo de formação inicial, apesar de ter tido um professor chamado Marcelo Pereira, que fez um estudo na sua pós-graduação na Unicamp, acerca da educação física na FEBEM, nós não discutimos isso no processo de formação inicial. Eu fui descobrir essa dissertação, a tese dele, quando eu ingressei no mestrado, né? Então, percebam, por que esse tema, esse contexto, ele ainda não é debatido no processo de formação inicial? E quais são as implicações disso para a nossa prática docente, né, para a nossa ação docente? E aí Miller, né, um trabalho publicado nesse ano, em janeiro, se não me engano, Karine Miller, que foi professora na FAS, lá no Rio Grande do Sul, ela fala que o cotidiano vive os dilemas entre a educação e a punição. Por quê? Né? Eu até coloco um texto ali embaixo, vocês não se preocupem com as referências, que no final dos slides tem um QR Code para que vocês possam acessá-las.
Aí eu tenho uma nota de rodapé ali, que é a publicação de um artigo que eu fiz em 2013, que vai trazer um pouquinho desses elementos, né, dentre a educação e a punição. Então, quando o jovem está em cumprimento de medida socioeducativa, e ele tem algum ato de indisciplina, né, que a gente chama quando ele está já em alguma sanção que não é tão grave, e aí ele vai ser sancionado por esse ato de indisciplina. A primeira coisa que o caráter punitivo quer fazer, não estou dizendo que seja o caminho ou o melhor caminho, mas é tirar as atividades físico-esportivas e de lazer, né? Só manter a atividade de educação escolar e educação profissional. Então, ele deixa de fazer a arte e cultura e as atividades de educação física. Isso, estou dizendo que é no senso comum, né? Quando a gente vai para o debate, vai munido de conhecimento, né? Vai ali amparado pela legislação, a gente tem instrumentos para debater. Falar, não, ele vai fazer também as atividades físicas esportivas, por isso, inclusive é um direito dele, né? Então, deixar o jovem trancado no quarto sozinho, sem colchão, sem nada, não promove nenhuma reflexão, nenhuma ou pouca reflexão, que é o que vocês podem encontrar nas narrativas ali dos colaboradores dessa pesquisa, que foi da minha dissertação. E aí, um pouquinho, um estudo mais recente, né, o qual foi da banca de qualificação e da defesa, do professor Wellington Oliveira, que é do Mato Grosso. Ele fez uma pesquisa interessante que traz dados que sinalizam que a oferta de espaços, se comparada à média de habitantes residentes nas comunidades, é insuficiente quanto à quantidade, sendo tanto nos bairros periféricos como nas regiões centrais. O que quer dizer? Ele faz uma pesquisa em Cuiabá, identifica que não tem espaços, não tem equipamentos, né, de esporte e lazer suficientes, tanto nas periferias, no sentido geográfico, né, então aquilo que está às margens, quanto nas regiões centrais, né. E hoje vivencio a realidade de Belém, que tem uma configuração peculiar, né, que as periferias não são só, no sentido social, não são só na questão geográfica, tem uma periferia urbana, uma periferia central, os bairros são intercalados, né, então, e ainda assim, potencializa aqueles que são na periferia, tem que vir para o centro da cidade, né, e que o deslocamento não é fácil, né, se a gente pensar numa temperatura exorbitante que faz em Belém, com o transporte público sem ar-condicionado, né, então vocês imaginem as condições que isso favorece ou não, né, a prática esportiva desses adolescentes. E aí, voltando para a pesquisa, eu coloco ali na nota de rodapé o artigo que foi publicado, o estado de conservação também são insatisfatórios, né? Então, alguns desses equipamentos sequer têm condição de uso, né? Está em total estado de abandono, né? E, sobretudo, os que estão nas regiões periféricas. Daqueles que são nas regiões centrais, podem estar deteriorados, mas não estão em condições de abandono, né? E aí isso sinaliza ali a escassez de política pública e a centralização dos equipamentos em grandes cidades. Eu trouxe um dado aqui para uma tabelinha que está nesse estudo, que ela vai conversar um pouquinho do que a Marilice mencionou, a Alessandra também, falando sobre a questão do esporte na escola, né? Um percentual muito grande, ali está escondido, mas representa 44%, está embaixo do IEVALE, não praticavam nenhum esporte dos jovens entrevistados nessa pesquisa, né? E que estavam em cumprimento de medida socioeducativa de internação. É um percentual muito elevado, né? E aí as razões, elas estão explícitas, né? Não há espaço suficiente para a condição de ingresso, mas também não há condições que efetivam ali a permanência daquele adolescente naquele espaço. Então, por exemplo, se ele tem que pegar um transporte público para ir até o local, né, ele precisa ter pelo menos o dinheiro desse transporte. Ele precisa também ter alimentação para que ele consiga ir. Então, não é só oferecer um equipamento, né, é mais do que isso, né, precisa ter condições ali de permanência para que a gente tenha êxito. Outro dado relevante ali, 16% praticavam somente na escola, o quanto a escola continua sendo um locus de promoção da atividade física e esportiva, né? Mas ainda é um percentual baixo,
Porque a escola, inclusive, poderia ser um equipamento que funcionasse aos finais de semana com outros projetos, e não é o que a gente vê na maioria das cidades, né? Ela fechada e acaba sendo um equipamento subutilizado. Outro dado que eu coloquei ali, ó, em destaque, que praticavam esportes em projetos socioesportivos, né? 11%, também é um percentual baixo, né? Por conta dessas condições de dificuldade de acesso, da falta de política pública, né? E que destoa ainda mais o percentual das atividades de luta, né? Então, quando a gente está falando ali e faz um recorte ali das atividades que envolvam luta, olha o percentual baixo de todas as manifestações, né? E por que há essa predominância em alguns esportes e em detrimento de outros, e quais são os impactos disso na trajetória, né? Se a gente pensar ali nos valores e tal, como isso impacta na trajetória. E aí, durante, né? Então, a gente fez um mapeamento ali do que do que antecede o cumprimento de medida. Vamos falar um pouquinho durante. Quando esse jovem chega, a gente faz um plano de individual de atendimento, que é fazer uma análise ali com a família, com o próprio jovem, né, de toda a trajetória dele, até a chegada na instituição. Isso é imprescindível para que a gente possa planejar as atividades, né, saber o que o jovem já conhece, enfim, para que a gente possa, junto com ele, projetar ali o que ele vai aprender dali para frente. Realizar o planejamento participativo implica um processo de partilha da responsabilidade. Lembra que eu falei que eu achei que eu tinha conhecimento de tudo e fui elaborando ali o planejamento, né, de cima para baixo, né? Então, eles também se sentiam corresponsáveis por essa elaboração e também boicotaram em grande escala a minha proposta, né? Então, quando os adolescentes participam de modo ativo, eles têm maior anseio sobre aquele aprendizado, né? Então, eles se sentem, de fato, importantes naquele processo e são importantes naquele processo, né? E aí também coloquei ali a referência sobre o estudo que eu fiz nesse sentido. E algumas provocações para refletirmos coletivamente e depois para a gente dialogar após a fala do Guilherme. Será que garantir espaços para a prática esportiva assegura uma participação socialmente justa e corrobora para a socialização positiva e cidadã? Né? Então, a gente está falando que a gente tem um espaço que promove atividade física esportiva, dá-lhe as condições, mas e o resto? Né? Qual é a comunidade que ele está inserido? Como é que a família está ou não participando desse processo? É possível pensar e agir nesse contexto sem considerar uma perspectiva interseccional e intersetorial? Né? Como que a gente vai falar do esporte sem considerar as questões raciais, de gênero, né, de sexualidade, de região, né? E quais são os setores que precisam estar envolvidos para que a gente consiga promover não só a condição de acesso, mas de permanência de êxito desse jovem, né? E o que foi agravado com a pandemia e como analisar e projetar sem dados sistematizados e confiáveis. Então, como que a gente avança se a gente não tem dados agora fiéis, né, em âmbito nacional, para que a gente possa ver o quão foi prejudicado por conta da pandemia para a gente poder projetar, né? Para concluir, faz-se necessário contemplar as questões de gênero, raça, classe, orientação afetivo-sexuais e branquitude, né? Pois são condições que estão presentes na vida do indivíduo e não é possível descolar uma categoria de análise da outra. Trata-se de romper com a estrutura social em que vivemos e a legislação vigente no país para proteger grupos marginalizados historicamente. Aqui estão as referências, o meu contato, gratidão, e passo a palavra para a Rosângela, então. Quantas reflexões, hein, professor William? Muito obrigado. Eu acho que ela abrilhanta aí as reflexões sobre o campo abrangente de intervenções desse profissional de educação física, né? E quanta complexidade se tem sobre o seu planejamento, suas proposituras de intervenção. Daremos continuidade, então, com o profissional de educação física, o Guilherme Astolfo Caetano Nico. O Guilherme é licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp,
também é advogado, graduado aí pela Universidade de São Francisco, né, bacharel em Direito, especialista em Pedagogia da Cooperação pela Universidade de Montserrat, especialista em Políticas Públicas e Socioeducação pela UNB, Brasília, atua na área da infância e juventude desde 2000, com experiência em diversas áreas aí na docência, na gestão e na militância de políticas públicas, né, na efetivação em níveis de atuação. É servidor da Fundação Casa, né, é docente efetivo aí como profissional de educação física no centro de atendimento, ingressou na cidade de Campinas, foi coordenador pedagógico, supervisor técnico na área da educação física, também foi gerente estadual na área da arte e cultura em São Paulo. Foi diretor regional nas divisões Norte e Metropolitana, diretor do Complexo Socioeducativo Santo André, também foi coordenador geral do Sistema Socioeducativo, né, uma experiência ímpar, né, na Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, ligada ao Ministério de Direitos Humanos, e atualmente está como gerente da Unicasa, que é uma universidade corporativa da Fundação Casa em São Paulo, que é responsável, dentre outras atribuições, promover a política de formação continuada aos servidores para qualificar aí a gestão de conhecimento e melhorar a política, né, de atendimento mais humanizado. Guilherme, a palavra é sua. Vamos lá, amigo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Satisfação. Bacana ver o William por aqui. Obrigado, Rosângela, obrigado, Theo, obrigado toda a equipe do EVALI, agradecer e parabenizar e dizer que para mim é uma satisfação enorme estar por aqui. A Rosângela já apresentou aí meu currículo, né? Então, esse é o meu local de fala, né? Então, dessa minha formação, dessa minha atuação profissional, desde a docência, na gestão, né? Então, com experiência em todo o Brasil, né? Então, aquilo que o William trouxe, tem algumas questões hoje que são importantes ser atualizadas, né? A gente não tem um levantamento nacional desde 2017, a avaliação que é feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela só publicou a primeira etapa, a segunda etapa ainda não foi publicada, então a gente sempre tem uma preocupação como é feita essa publicação, se de fato ela traz uma fotografia do sistema, né? E hoje a gente sabe que desde 2016 já tem uma queda acentuada no número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa no país. Hoje, comparado com 2016, está em torno de 60% do que nós tínhamos em 2016. No estado de São Paulo, por exemplo, nós chegamos a ter quase 11 mil, passamos de 11 mil adolescentes, e hoje nós temos 5 mil adolescentes, e isso não é um retrato da pandemia. Então, já vem desde 2016 essa queda acentuada, e é importante a gente ter pesquisa para, de fato, comprovar as hipóteses que nós temos para tentar entender quais são os motivos dessa queda no atendimento socioeducativo. Tanto é que o Estado de São Paulo fechou mais de 20 unidades, então nós estamos cada vez com menos unidades. A superlotação, ela não existe em praticamente nenhum estado do país, né, lógico, com exceções, né, talvez o estado do Rio de Janeiro, que tinha 300%, e mesmo se reduziu pela metade, ainda continua com 50% de necessidade de vagas, mas o estado de São Paulo hoje tem 8 mil vagas, e em torno de 5 mil adolescentes, nós temos, então, em torno de 3 mil vagas. E outra coisa importante de observar, em outros estados, também é uma má distribuição dessas vagas, e como o William disse, às vezes pouca atenção para o atendimento da população feminina, a população LGBT. Bom, então, o ensino do esporte, pós-pandemia, né, acho que ficou muito evidente o quanto o esporte é potente para promover, inclusive, a saúde mental, né? Eu acho que esse estilo de vida, de pessoas que têm um estilo de vida muito voltado para o exterior, que não tinham um estilo de vida voltado para dentro, né, tiveram mais dificuldades na pandemia, né? Então, esse período pandêmico mostrou quanto o esporte pode nos ajudar com a questão do controle emocional, da saúde mental, né? Então, o esporte auxiliou muito e ficou evidente o quanto é imprescindível, necessário, indispensável, inclusive para manter a saúde plena,
né, principalmente também desses adolescentes que estão privados de liberdade, né? Então, e a gente, nesse período, quanto a gente precisa potencializar e aproveitar para fazer atividade junto com os filhos, com os sobrinhos, com os amigos deles, né? Eu ouvi muitas pessoas dizendo que nós estamos todos no mesmo barco, né? Mas eu acho que não, nós estamos na mesma tempestade, porque tem muitas pessoas que nem sequer uma tábua têm para se sustentar, né? E é importante que a gente perceba isso e consiga dar esse apoio para trazer pessoas à tona para poder respirar, né? Então, o esporte pode ser, né, uma dessas ferramentas, né, como para promover essa coesão social, essa igualdade, favorecer a melhora social e, principalmente, a transformação pessoal de grupos excluídos, sem oportunidades. Eu costumo dizer que os adolescentes que chegam no sistema socioeducativo, né, e é importante a gente perceber que se a gente cuidar bem do socioeducativo, a gente cuida também bem da escola, que é imprescindível também, e a gente precisa cuidar bem das políticas sociais, mas eu vou falar um pouco mais para frente do que o William também mencionou, da importância da intersetorialidade. Mas eu costumo dizer que os adolescentes chegam no sistema socioeducativo por FO, por falta de oportunidade. Ou seja, quando tudo falhou, né, essa invisibilidade, essa exclusão social acentuada, acentua, né, a vulnerabilidade, né, a violação de direitos desde muito cedo. Então, portanto, para a gente reverter essa situação, é preciso boas oportunidades, né? Então, considerando criança, adolescentes e jovem como sujeitos de direitos, com prioridade absoluta, e é nosso dever, né, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade, do Estado, sendo que o Estado é o titular primeiro desse dever. Ou seja, é dever de todos nós assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, lazer, profissionalização, cultura, esporte, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, né? Além de salvaguardá-los da negligência, da discriminação, da exploração, da violência, da crueldade, da opressão, né? Enfim, e eu acrescento da exclusão, da FO, da falta de oportunidades, das invisibilidades que trazem esses adolescentes a esse caminho. Bom, pensando um pouco de tudo isso, quais são as nossas ações na efetivação desse nosso dever? Eu acho que nós não podemos depender de ações isoladas, individualizadas, heróicas, que por vezes a gente vê em muitos lugares. Nós precisamos de ações que sejam integradas, continuadas, pois nós temos muitas interrupções, descontinuidade, desarticulação. Por isso a importância da mobilização social para garantir a destinação dos recursos do orçamento público, tanto a nível federal, estadual e municipal, com políticas públicas definidas, com continuidade. Então, é fundamental a atuação articulada, interinstitucional e intersetorial das políticas, com participação social, ou seja, atenção ao princípio da intersetorialidade. Né? Eu costumo dizer que questões complexas só existem soluções para essas questões de forma compartilhada. Né? Então, a gente precisa definir o que precisa ser feito e ter um programa, um projeto organizado para que as pessoas saibam quais são as etapas e qual é o propósito de cada um, né? De cada um desses atores. Quais são as metas a serem perseguidas e alcançadas. Então, a gente precisa ter essa intervenção e pensá-las em termos práticos. Né? Como é que a gente vai, então, pensar isso no dia a dia, trazer isso para o nosso dia a dia e, de fato, né, tentar romper com a FO, né, com a falta de oportunidade. Porque a FO, né, todas as faltas de oportunidades, elas interferem nas ações também nossas docentes, né? Então, por vezes, a gente que é da educação fala, né, educação é tudo, educação é primordial, mas são tantas questões importantes, né?
por vezes já tive aula que você está dando uma aula e percebe, né, que tem um aluno, que tem uma aluna, que às vezes está meio pálida, está meio diferente do que é o comportamento nos outros dias, e você vê e chega, você tomou café da manhã, você percebe que a criança está com hipoglicemia, né? Então, que você tem que ir ali na cantina, tentar resolver aquela situação que é urgente e pensar, então, que às vezes falta para essas crianças moradia, que falta para essas crianças saneamento básico, né? Que elas, às vezes, vêm de lares violentos, né? Então, o básico, às vezes, a gente precisa ter esse olhar, diagnosticar e atuar de maneira integrada e com todos os outros atores do sistema de garantia de direitos, para diagnosticando e percebendo, porque mais do que sozinhos, nós somos mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, mais efetivos, atuando juntos, né? Então, são questões sociais que violam os direitos. E assim, esses garotos, essas garotas, não conseguem ter cidadania, né? Então, qual é o nosso propósito? Enquanto professor de educação física, enquanto alguém que atua no universo do esporte. Uma sociedade em que o melhor interesse da criança, do adolescente, do jovem é prioridade, é um lugar melhor para todos. Então, hoje o que eu acho que eu preciso conversar e deixar é que nós temos essa obrigação moral, social e legal, como eu disse que está na lei, no artigo 227, que é dever de todos nós, de dedicar todos os nossos esforços para garantir os direitos desde a primeira infância, né, e durante todo o desenvolvimento. No nosso caso, a educação, que promova a oportunidade, né? Então, que a gente possa, com o esporte, esportizar, né? Que é oferecer ferramentas da cultura corporal do movimento, que é promover essa integração, né? Para além do só fazer o esporte. Então, eu acredito no poder transformador da educação e no esporte enquanto uma mola propulsora potente para promover a transformação como uma excelente oportunidade e assim, de fato, a gente romper, né, com essa estrutura, né, de exclusão que impede oportunidades. E então, esses garotos, a gente acaba tendo um sistema punitivo, né, mesmo dentro do socioeducativo, que a concepção deve ser ético-pedagógica, por vezes, prevalece o caráter retributivo, e muitas das vezes, desde a escola, na família, em qualquer espaço, essas crianças estão tendo seus direitos violados, sofrendo violência. Então, o esporte é, de fato, uma importante ferramenta, mas que também sozinha acaba tendo grande dificuldade em contribuir e ser decisiva nessa transformação. Hoje é um dia 11 de setembro, né? E há 20 anos atrás, num dia como hoje, 11 de setembro, a gente viveu um dia muito triste, né, que marca aí o dia dos maiores atentados terroristas, né, com milhares de pessoas mortas. Então, é importante a gente perceber que se guerrear também se aprende, pazear também se aprende. Então, eu acho que hoje é um dia muito importante para a gente refletir, e a gente vive um momento de tanto discurso de ódio, né, e a violência, o massacre, os abusos todos começam com esses discursos de ódio. Então, a gente precisa ter mais humanização, olhar mais para o próximo, poder estender a mão e trabalhar desde cedo o pazear, a educação e a humanização em todos os aspectos. Quando a gente trabalha o esporte, eu também fico sempre preocupado com a gente falar o quanto que o esporte, quando ele tem um viés que respeita, né, que a gente pratica o esporte com o maior carinho pelo nosso adversário, é importante a gente perceber o que isso contribui desde o ensino com a cooperação. Então, eu tenho formação em pedagogia da cooperação, onde a gente tem que trazer esse equilíbrio, né? E esse respeito pelo nosso adversário, pelo nosso próximo, e desde cedo pensar em humanizar e pazear
para gerações futuras, né? E desde hoje a gente trabalhar essa transformação e trazer excelentes oportunidades. Eu acho que é isso que eu gostaria de enfatizar no nosso dia de hoje. Obrigado, um bom dia. Obrigada, Guilherme, pela explanação, né, e a riqueza aí de contribuição. Mas nós temos aí, eu vou fazer um desafio, né, para os dois profissionais dessa mesa, tanto na questão de conceitual do universo de pesquisa, na onde hoje o William trilha, e na perspectiva também de pensar aí a política pública, aonde o Guilherme permeou aí todo o seu percurso formativo enquanto profissional, aí militante da política de proteção da infância, na perspectiva de superar a lacuna existente na nossa legislação brasileira no tocante ao artigo 1 da LDB, que, ao fazer uma definição precisa de educação, reduz o conceito de educação a ensino, ou seja, sala de aula, privilegiando tratar como política pública apenas a educação escolar, mas ignorando as práticas educativas que se fazem em outros espaços da não escola. Aí cria uma dicotomia da educação formal e não formal, educação oficial e não oficial, educação escolar e não escolar, e pergunto aos senhores, né, tanto que permeiam aí pela pesquisa, na conceituação, e que permeia aí pela política pública. Em que momento esse adolescente, né, a nossa infância brasileira, se torna formal ou informal, né? Fica o questionamento aí para os senhores, têm 5 minutos cada um para promover aí a reflexão sobre essa propositura e já fazer o fechamento final da nossa mesa. Por favor, William, você inicia. É uma provocação, como dizem os paraenses, égua, mana, é uma provocação e tanta, viu? Isso, assim como outras perspectivas de dualidade, né, de dicotomia, por exemplo, teoria e prática, né? Então vai muito daquela do confronto, né, da racionalidade, do pragmatismo com a própria experiência. Então, sempre quando a gente pensa em dualidades, como é que você acabou de mencionar, o que é escolar e o que não é escolar, né, a gente vai criando ali as separações, as segmentações. E muito do que o jovem, o adolescente, que vai parar na idade de internação, por exemplo, né, daquilo que faltou, é resquício disso, dessa segmentação. Então, quando a gente fala que o olhar precisa ser intersetorial, né, então a escola precisa falar com o equipamento de saúde, que precisa falar com o equipamento do CRAS, do CREAS, enfim, que as coisas têm que ser interligadas, vai muito na contramão dessa segmentação, né, do que é escolar, do que não é, do que é do currículo, do que é extracurricular, e as coisas estão muito fragmentadas. Quando eu falei do plano de atendimento individual, e que a gente procura fazer essa análise do todo, né, a gente consegue identificar com muita facilidade qual foi o gap, né, se foi na escola, se o adolescente não tinha um amparo que devia ter no espaço escolar, se foi na família, se foi de um equipamento de saúde, enfim, e aí a gente consegue ter a visão do todo para ver o que é que faltou. Esse é um caminho para a superação dessa cilada de separações, né, do que é escolar, do que não é escolar, do que é público, do que é privado, porque as coisas não se conversam, né, e elas devem se conversar, devem construir essa possibilidade de diálogo. Não estou dizendo que é fácil, né, então, como que é uma possibilidade de equalizar essa situação na prática, né, porque uma coisa também que eu tenho percebido são as críticas do que é teoria e do que de quem está lá com a mão na massa, né, que a gente chama. Por meio das redes de socioassistenciais, né, então, eu vou dar a realidade do município de Guarulhos, que é um município muito grande, são 2 diretorias de ensino, sei lá quantas zilhões de escolas que tem aqui, e o adolescente, pós-medida de internação, ele tinha dificuldade de ingressar na escola, porque os diretores não queriam, porque ele já fez bagunça, porque não sei o que, se ele estourar outra lata de lixo, e bibibi, bababó. Então, negligenciavam a vaga desse adolescente de retornar à escola. Então, eu pegava o carro, fiz isso umas 10 vezes, né, com o meu próprio carro, ia lá, conversava com o diretor, falava, é o direito dele, mas vamos conversar, a medida dele foi assim, foi assado, e então, para o espaço escolar, conversar.
isso acabou onerando todo o restante do trabalho, né, enquanto coordenador pedagógico. E aí eu falei, bom, alguma coisa tem que ser feita, e não pode ser assim, esse trabalho de formiguinha. Então fui tomar conhecimento dessa rede socioassistencial que estava sendo criada com a amparo da OAB aqui do município, e fui conversar com a vara da infância, com a promotoria, com a defensoria, e oficiaram as dirigentes de ensino para que a gente pudesse conversar. E eu falei, olha, está acontecendo isso não pode acontecer. E aí apresentei o estudo, né, de quais eram as principais escolas que os adolescentes vinham, né, nesse contexto, para que a gente pudesse fazer uma conversa mais incisiva. Então, percebam, o caminho para a superação é esse diálogo intersetorial, né, cada secretaria, cada coordenadoria assumir a sua responsabilidade e agir, né. Então, ó, o problema é esse, atingir essas esferas. Como é que é possível a gente resolver em comunhão, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, de superação dessa dicotomia, né? E isso existe em várias possibilidades, né? Você deu alguns exemplos, a gente pode pensar outros tantos, mas a gente precisa pegar o que é de melhor de cada um desses para poder achar o caminho, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Meu entendimento, né? Obrigado, William. Guilherme, por favor, as suas considerações e o fechamento da sua apresentação de hoje. Então, quando o William diz da importância da intersetorialidade, a intersetorialidade ela é mais do que um desejo de um bom gestor. Ela é uma obrigação legal, né? Agora, quem é responsável para fazer com que isso aconteça, né? Cada um dos serviços, dos atores, está preso, refém das suas atividades diárias. E ninguém se preocupa em, de fato, promover uma integração. Então, aquilo que o William falou, eu fui ali, fui ver com a escola, poxa, é legal, né? Mas é uma ação individualizada. A rede tem que estar funcionando de maneira viva, né? Com a cobrança do conselho, dos conselhos de direitos que ficam calados e mudos. Eles que, né, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, que tinha que estar ali promovendo isso e convocando a saúde, a assistência social, o socioeducativo, né, a educação, todas as políticas, o sistema de justiça, né, o juiz, o promotor, o defensor público, a sociedade e permitindo a participação do adolescente. Então, eu costumo dizer que o PIAzinho, com todo respeito ao plano individual de atendimento, mas é uma brincadeira que eu faço para gravar, que o PIAzinho não é nada sem o PIAzão. Então, o PIAzinho é importante. E o que é o PIAzinho? É o plano individual, que muitas vezes não é individual, não é individualizado de atendimento. E o que é o PIAzão? O PIAzão é o plano integrado de atendimento. Então, se não ocorreu o PIAzão, não acontece o PIAzinho. Então, se não tiver integrado, que é o PIAzão, né, que é o plano integrado, qual é o plano integrado? Né? O meu plano conversa com o seu, né? O meu plano, qual é o plano municipal para esse atendimento dessa juventude, né? Então, nós estamos já em 2021 e o Plano Nacional Socioeducativo, por exemplo, ele não saiu do papel e é um plano decenal que tem mais 2 anos para execução. Já passaram 8 anos. Ele está na gaveta de quem? Ele é obrigação de quem? Né? E assim tem todos os outros planos enterrados, quietos, né? E a gente vem, infelizmente, perdendo espaço em todas as políticas. Nós estamos evoluindo, né? Então, infelizmente, isso, e isso nos traz uma motivação muito grande, porque a briga é boa e é a briga que a gente quer comprar e é onde a gente quer atuar. Então, contem comigo, como a gente pode contar com cada um aqui, eu tenho certeza, e contem com a gente que está no espaço de formação dentro da Fundação Casa hoje, para que as pesquisas sejam desenvolvidas, para que a gente tenha, então, evidências, né, e em cima delas possa fazer um melhor atendimento, cada vez mais promovendo uma melhora no elevado nível do atendimento socioeducativo, no nível profissional dos nossos servidores e colaboradores. Obrigado, um prazer, gratidão, um bom dia a todos e todas. Olha como é fantástico trabalhar com profissionais de educação física. Eu não sei se vocês estão com um cronômetro, mas nós
cumprimos brilhantemente a questão do tempo destinado a cada um de fala, temos 4 minutos, então nós podemos refletir mais um pouquinho, né? Porque nós temos que passar o bastão exatamente às 12 horas para a próxima mesa. Amigos, 31 anos de ECA. O que avançamos e quais são os desafios daqui por diante? Por favor, William, sejamos breve, um minutinho aí para cada um, para essas considerações aí, porque a gente ainda tem que aproveitar o tempo. Vamos lá. Olha, Rô, avançamos muito, né? É inegável, mas muitas das coisas que estão previstas ainda não são executadas, né? O Guilherme trouxe a provocação ali dos municípios, né? Os planos municipais de atendimento socioeducativo. Se a gente for analisar, muitos deles não existem, né? E a gente está falando de 31 anos, né? A gente está falando de 5, né? A gente está falando de muito tempo. E o SINASE também, que de 2012, vem detalhar, na verdade, desde 2006, né? Quando fez o primeiro documento, já tem lá esmiuçado como que é para fazer o beabá, né? Está lá detalhado, infraestrutura, todo o apoio, já tem consultorias, enfim. Então, minha perspectiva, o que precisa avançar, que é o meu campo de estudo, né, é na efetivação daquilo que já está posto, né, e como é que isso vai acontecer? Com fiscalização. O que acontece, já não é de agora, esse tema ocupando uma zona de invisibilidade, né? A quem interessa e a quais interesses esse público chama atenção, né? Então, para as prefeituras, isso é importante, né? Por que eu percebo? Na falta desses planos municipais, fica a questão do Estado. Poderia ter muito menos jovens em situação de internação e internação provisória se os planos municipais dessem conta de agir no âmbito do município. Então, vamos prestação de serviço à comunidade, obrigação de reparo ao dano, a própria justiça restaurativa, né? Certamente, esse número que o Guilherme falou que já diminuiu, ele diminuiria muito mais, né? Porque no próprio âmbito do município daria conta de resolver. Então, de vez você jogar a demanda para o Estado, você conseguiria resolver junto com a escola, junto com o CRAS, com o CREAS, com o CAPES, AD, porque boa parte desses jovens tem problema com drogas e álcool, né? Então, assim, avançamos muito, né? Mas precisa efetivar o que já está posto lá, né? Então, eu faço um recorte que é efetivar os planos municipais de atendimento socioeducativo. E aí eu encerro já a minha fala, né? Porque eu falo agora falta 1 minuto para a gente passar bastante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, William. Gratidão imensa. Guilherme, por gentileza. Eu acho que quando você citou a LDB e quando a gente pensa que a gente vive hoje uma revolução tecnológica, a revolução tecnológica, pensando aí em o que é conteúdo para essa educação do século XXI, ela não pode ficar encaixotada. A gente precisa pensar que vem aí de maneira muito forte, já está, né? Inteligência artificial, o que de fato é conteúdo. Então, como é que a gente tem que também trabalhar de maneira holística e integral, né? Então, de fato, voltando para os 31 anos do ECA, a crise do ECA é de implementação de muito que tem lá e de algumas coisas de implantação mesmo, né? Que não aconteceram, né? E a gente está aí 31 anos depois, mas a gente sonha e continua apostando, batalhando em busca dessa utopia, para que aquilo que é utopia hoje, amanhã seja realidade, e a gente continue trabalhando sempre para uma melhora do atendimento e das oportunidades. Então, é nossa obrigação trazer boas oportunidades para que muitos jovens não cheguem invisíveis, excluídos, e saiam ainda piores, né, com um desserviço, ainda rotulados, carimbados, e ainda, então, quer dizer, voltam invisíveis, mas agora estigmatizados por ter passado pela socioeducação. E que eles também não cheguem lá, porque ela é a UTI. Só deve chegar na UTI quem está arrebentado em frangalhos. Esse não é o caminho, não é o melhor caminho, não é o primeiro caminho, não deve ser o caminho a ser percorrido. O caminho da educação e do desenvolvimento é que deve ser o caminho dos nossos jovens, da nossa juventude. Obrigado, gratidão, um beijo a todos e todas, um bom dia.
Tchau, tchau. Caros amigos, Guilherme e William, muito obrigado pela riqueza que essa mesa conseguiu proporcionar.